E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, diretamente aqui do Templo de Salomão, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu lar, o seu trabalho, o trabalho das suas mãos. Sejam todos abençoados, todos os que creem. Se você crê, seja abençoado. Você que não crê, eu não posso determinar a bênção porque você não crê. É só para quem crê. As promessas de Deus são apenas para os que creem, os que acreditam, os que assumem a fé. E é interessante, porque a palavra de Deus transmite fé, transmite espírito, o Espírito de Deus. E uma vez recebendo o Espírito de Deus, tudo se torna possível. Por isso é que o Senhor Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê, porque todos os que creem têm o Espírito de Deus para tornar possível todas as coisas. Então você que me ouve, que está aí abatido, caído, prostrado, desanimado, talvez você seja aquela pessoa que traga a marca de Caim. A marca de Caim é a marca da maldição, é a marca do fracasso, é a marca do desespero. Mas você não é Caim. Você não é Caim. Caim foi amaldiçoado por Deus, mas você não foi amaldiçoado, muito pelo contrário. Porque você está ouvindo essa programação, porque você está interessado nessa programação, já há um resquício de fé dentro de você. É o Espírito de Deus que está movendo você para ouvir essa programação. Então, se ele está fazendo isso já, imediatamente em você, é porque ele quer fazer algo maior. É porque ele quer transformar a sua vida, fazer dela uma vida nova, transformada, uma vida que tenha sabor, não sem lutas. Nunca espere que a vida de Deus ou a vida com Deus vai se tornar sem problemas, de maneira nenhuma. Jesus disse, vocês vão passar por aflições, no mundo tereis aflições. Quer dizer, a aflição que o mundo se nos apresenta faz parte da nossa fé. Mas quem tem a fé, ou quem tem a revelação, ou quem tem o espírito da fé, que é o Espírito de Deus, está em condições para lutar e vencer todo e qualquer problema. Até porque Deus não permite que nós vivamos numa boa para o resto da vida, porque se isso acontecer, a nossa fé esfria. A nossa fé precisa ser sempre ativada. E ela só é ativada com os problemas, com as dificuldades. Não havendo problema, então a fé acaba tornando-se frágil, flácida, imóvel, imobilizada, neutralizada. Porque a gente só procura o médico quando há doença, não é verdade? Quando tem dor. Quando a gente tem dor de dente é que a gente vai na dentista. Do contrário, a gente não vai. O dente pode estar até apodrecendo, mas a gente não faz nada. Só quando começa a doer que a gente procura. Então, Deus permite as aflições, os problemas, as dificuldades, para que nós venhamos ativar a nossa fé, viver pela fé, exercitar a fé, manipular a fé. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, é por isso que nós temos o trabalho da terapia do amor. A terapia do amor, na realidade, começa com a fé. Você não pode alcançar a plenitude do amor sem começar com a fé. A fé é o princípio da vida, não é, Renato? A fé ela é o primeiro degrau
para a pessoa chegar ao amor que está no topo da escada. Se ela tenta o amor simplesmente pelos sentimentos, pelo que ela sente no coração, o que ela faz? O amor faz ela refém, faz ela cativa dos próprios sentimentos, como nós temos visto N pessoas. Mas é demais o número de pessoas que nós aconselhamos, que nós recebemos, que sofrem por causa do amor. Se eu ver, a fé não faz sofrer. A fé, ela resolve o sofrimento. Mas o amor de muitas pessoas sem fé as tem feito sofrer. Sofrer na mão de uma pessoa que lhe trata mal. Por exemplo, eu respondi uma pergunta de uma pessoa que está noiva de um rapaz, já foi morar junto com ele e descobriu agora que esse rapaz sai com prostitutas e com travestis. E ela me escreveu perguntando o que eu faço. Ainda tem cara de pau de perguntar. Mas a pessoa pelo amor fica cega. Ela não sabe o que fazer, ela não tem nenhuma ideia. Ou às vezes sabe, mas não tem forças para fazer. Ela fica refém, ela fala, não, mas eu gosto dele. Quer dizer, ela gosta de quem lhe faz mal, de quem lhe trai. Então, o amor em si é perigoso, eu posso até dizer. É perigoso. Somente o amor é capaz até de levar a pessoa a matar aquela pessoa quem ela diz que ama, por ciúme e tudo mais. Mas quando a pessoa age pela fé, ela coloca a fé na frente, então aí o amor é outra coisa. Aí é o amor de Deus, que é combinado com a fé. Esse amor é inteligente, esse amor lhe ensina a se respeitar, em primeiro lugar. Esse amor lhe ensina a esperar o momento certo, não apressar as coisas, querer resolver os problemas do seu jeito. Esse amor guiado por fé, ele realmente resolve o sofrimento, ele não traz tristeza. Pois é, por quê? Por que a fé? Eu quero viver pela fé, mas como é que eu posso viver pela fé? Como é que é isso? Me diga, como é que eu começo? Como é que eu subo esse primeiro degrau da fé? Minha amiga, quando a gente fala em fé, a gente está falando de Deus. Quando a gente fala no espírito da fé, a gente está falando do Espírito de Deus. Como a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Eu diria, a fé vem pelo Espírito de Deus. Quer dizer, o Espírito de Deus vem pelo ouvir a palavra de Deus, a sua palavra. Então, quando nós falamos de fé, nós estamos falando do Espírito de Deus. Presta bastante atenção no que eu vou dizer. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É o que está escrito na Bíblia. Isso significa dizer que o Espírito da palavra de Deus vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Espírito de Deus vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve nos falar sobre fé, nós estamos falando do Espírito da palavra de Deus. O Espírito da palavra de Deus, que é o Espírito de Deus. Você quer ver uma coisa? Ouça esse testemunho. Olha só o que aconteceu na vida deste casal. Preste bastante atenção. Pare as coisas que você está fazendo. Dá uma paradinha aí, dá um tempo para ouvir melhor, bem, o que esse casal vai falar. A gente tinha uma vida completamente destruída. Houve traição, a gente já começou um relacionamento errado. E na traição ele me humilhava muito, ele achava que as mulheres de fora eram sempre melhores do que eu. Ele chegou a pisar na minha cabeça dizendo isso. E além da traição, houve problema com vício. A gente passou uma guerra assim, financeira por conta do vício também, de crack e cocaína. E assim, ele era uma pessoa, quando a gente casou, foi uma propaganda enganosa. Eu achava que ele era uma pessoa de um jeito, mas a cabeça dele virou, ele me trocou pelos amigos, pelo futebol, pelas drogas, ele me deixou para trás. Eu era invisível para ele.
Eu era a única pessoa que ele não queria falar. E eu chegava em casa e ele olhava para mim e ele falava que eu não valia nada. Muitas vezes eu cheguei, ele já estava com as coisas dele pronta para ir embora. Na época eu estava grávida. Eu engravidei e aí foi um momento muito difícil também, porque eu queria um marido, eu queria curtir aquele momento, mas eu não tive a companhia dele. E assim, ele era muito mulherengo também. Onde tinha um rabo de saia, eu estava ali. Eu não podia ver a mulher na rua, que eu passava com ela e olhava. Eu nunca investi no meu casamento. Ela, para mim, ia ser mais uma que ia passar pela minha mão. Quando que mudou? Mudou quando eu mudei. Porque ele viu a minha mudança, ele falou, o que está acontecendo com ela? Quando eu chegava na madrugada cheio de crack, eu já subia a minha rua querendo, por favor, vou arrumar briga, vou bater nela, para arrumar até um outro motivo para mim estar podendo ir para a rua novamente. Quer dizer, ela disse que ele mudou quando ela mudou. E quando que ela mudou? Ela mudou quando experimentou o espírito da fé. E a pessoa tem que entender isso. Normalmente ela pensa assim, eu não vou buscar terapia do amor, não vou fazer nada, porque ele não quer. Para mudar, os dois têm que querer. É o grande engano da maioria das pessoas que estão sofrendo no relacionamento. No mundo ideal, os dois que estão com problema, sim, deveriam buscar ajuda, no mundo ideal, ao mesmo tempo. Mas na prática, é o que nós temos visto, a maioria dos casais que resolvem seus problemas amorosos, primeiro um veio buscar ajuda. A mudança tem que entrar por uma porta. E se você que está ouvindo essa palavra, e não é o seu noivo, não é a sua esposa, não é o seu marido, mas é você que está ouvindo isso, e você diz assim, poxa, se ele tivesse aqui para ouvir isso, se ele quisesse também, eu iria junto. Não, se você está ouvindo, então é porque você é a porta. Você vai ser o caminho de entrada, assim como ela, que começou a buscar, e ele então viu a mudança nela e foi tocado para mudar. Então, você não deve ficar dizendo assim, mas não tem jeito porque quando um não quer, os dois não vão conseguir. Mas não, quando eu chegava em casa, estava lá meu pijama, estava lá um bombom, estava lá, essa mulher está ficando doida. Eu quero chegar aqui para bater nela, ela vem com um bombom, um presente, e ela falava tanto de Deus. Aí teve um dia que eu falei, agora eu quero conhecer esse seu Deus. E a nossa vida completamente transformada. Hoje meu amigo é minha esposa e meu filho. Ando 24 horas com ela, trabalhamos junto, vamos levar o bebê junto, fazemos tudo junto, 24 horas, e não me enjoo dela hoje. Quer dizer, veja que mudança foi feita na vida dele, no ser dele. Quer dizer, através dela, Deus o alcançou. E isso é que é trabalhar com a fé inteligente, Renato. A fé, muitas pessoas pensam que a fé é frequência a uma determinada religião. Não, a fé não tem nada a ver com religião. A fé não tem nada a ver com sentimento. A fé tem a ver com a inteligência, com a razão. Você usa a razão, você usa o seu pensamento, você pensa, você raciocina. Ela, obviamente, quando ouviu o convite para vir na terapia do amor, ela veio para mudar a situação dos dois, mas ela só poderia mudar a situação do casal, da família, a partir dela. Ela tinha que começar, ela tinha que mudar, e ela mudou. Ela aprendeu os segredos. Quer dizer, na terapia do amor, você deu aquelas dicas que as pessoas precisam, dicas simples, mas que mudam. Você vê que ele mudou, ele começou a mudar quando viu o pijamazinho dele lá, arrumadinho, passadinho, um bombom. Ele esperava que ela viesse brigar com ele, mas ao invés disso, ela apresentou flores. Ela apresentou a fé. Ó Deus, eu vou fazer a minha parte. Eu vou agir a minha fé. E agindo a fé dela, ela então conseguiu conquistá-lo. É o que a gente aprende, bispo, quando a gente viaja de avião. Normalmente, em todos os voos, a aeromoça, a tripulação explica, olha, em caso de despressurização da cabine, vai cair a máscara de oxigênio. Agora, primeiro coloque a sua máscara, depois ajude a criança, depois ajude a pessoa ao seu lado se precisar da sua ajuda. Primeiro a sua máscara. Senão você não vai ter oxigênio para ajudar a outra pessoa, ou você vai ajudar a outra pessoa e vai morrer.
Então, é assim também na terapia do amor. A gente ensina primeiro a pessoa a colocar a máscara de oxigênio nela. Quer dizer, você a se ajudar, você a mudar, a vencer as suas dificuldades, os seus problemas mal resolvidos dentro de você. E depois você tem condições de ajudar a pessoa ao seu lado. Então não adianta você querer salvar o outro se você também está afundando. Não adianta. É o que uma mulher, uma médica, veio falar comigo. Bispo, chorando. Meu marido tem amante, meu marido sai de casa e ele fala para mim, olha, eu vou me encontrar com ela. Eu não aguento mais. O que eu faço? Eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. Aí eu disse-lhe, senhora, doutora, presta bastante atenção no que eu vou lhe dizer. A senhora, quando chegou até nós, a senhora estava para se suicidar. A senhora estava numa situação de depressão altíssima. A senhora estava morrendo. A senhora, imagine-se agora, no mar bravio, a senhora tentando manter-se respirando, a senhora está tentando não afundar, a senhora está sozinha no barco, no mar. E, ao mesmo tempo, a senhora consegue ver o seu marido num barco, numa lancha maravilhosa com a mulher. Então, a senhora está preocupada com o seu marido que está lá com a mulher, com a amante, no barco, quando a senhora está afundando. A senhora está preocupada com ele. A senhora tem que estar se preocupada com a sua vida, a senhora tem que salvar a sua vida. Como é que a senhora pode ajudar o seu marido ou trazer o seu marido de volta para casa se a senhora está afogando, se ela está morrendo? Primeiro a senhora tem que se salvar. E quanto mais a pessoa faz isso, bispo, ela não se enxerga que quanto mais ela fica atrás da pessoa que a rejeita, mais indesejável ela se torna. O outro aí é que rejeita mesmo. Aí que diz, eu não vou fazer nada porque ela está aqui aos meus pés. Ele está aqui aos meus pés, me implorando uma migalha de atenção. Então, quanto mais você fica colocando atenção no outro que te rejeita, que está tratando você mal, pior fica a sua situação e as suas chances de um dia ser desejado pela outra pessoa. Então, o primeiro segredo de ser amado é você descobrir o amor próprio. É você descobrir o respeito próprio. E isso você aprende na terapia do amor. Você sabe talvez a teoria. Você sabe, poxa, eu tenho que me amar mais, eu tenho que me respeitar mais, mas você não sabe como fazer isso. E aí é que entra o papel da fé. Porque a fé te dá condições de você se perdoar, condições de você superar os seus medos, os seus ciúmes, superar a dor da traição, da rejeição. A fé te orienta, a fé é um professor que está ali com você 24 horas por dia, dizendo para você assim, olha, faça isso, não faça aquilo. Agora, reaja assim, não reaja dessa forma. A fé é isso. Imagine você tendo um professor 24 horas, um professor experiente, um professor que te ajuda, estando com você em todas as situações. É isso que você vai receber. E por isso eu quero convidar você para estar conosco na terapia do amor. Nós, todas as quintas-feiras, estamos ensinando isso para as pessoas e dando condições para elas praticarem esse conhecimento. Pois é, minha amiga, meu amigo, fé não é religião. Fé não é doutrina. Fé não é sentimento. Fé é o Espírito de Deus agindo dentro de você. Então, ele dá a orientação, ele dá a direção, ele dá as dicas, ele fala. E quando ele fala e a pessoa obedece, não existe a mínima chance de não dar certo. Não existe. Porque é Deus falando. Então a fé é Deus falando. E onde você vai encontrar essa fé? Na esquina? Nos bares? Nas baladas? Você vai encontrar essa fé no cinema, no teatro? Na televisão, na internet? Não, você só vai encontrar essa fé no lugar onde se fala 24 horas sobre a fé, que ensina a fé. Por isso, o Templo de Salomão está aberto para
todas as pessoas que querem aprender a fé, pensar a fé, viver na fé, viver pela fé. E esta é a razão porque nós estamos convidando as pessoas que sofrem, que estão enfermas de amor, você que tem estado enfermo de amor, enferma de amor, você participar de uma terapia gratuita, aqui no Templo de Salomão, no dia 28, às 10 horas da manhã. Dia 28 de agosto será a grande primeira terapia do amor aqui no Templo de Salomão. E você que quer mesmo, você que está decidida a acabar com esse sofrimento na sua vida amorosa, você quer buscar aquilo que vai resolver definitivamente o seu problema amoroso, que é a fé que nós estamos falando aqui, então marque essa data no seu calendário. 28 de agosto, às 10 horas da manhã, será a grande terapia do amor, a primeira terapia do amor no Templo de Salomão. E você que diz, mas esse horário eu tenho que mudar muitas coisas. Então, é para quem realmente valoriza o seu casamento. Pense em quantos dias de trabalho você já perdeu por dor de cabeça com o seu casamento. Pense em quantas noites de sono você já perdeu, quantas lágrimas você já derramou. Então, se você quer, você vai reorganizar a sua agenda para você estar conosco no Templo de Salomão, dia 28 de agosto, às 10 horas da manhã. Aliás, você deve chegar um pouquinho antes, quer dizer, 1 hora antes, às 9, para você poder se preparar e estar ali sentado 10 horas, que começaremos em ponto, para então receber essa instrução para a sua vida. Se você deseja participar desta palestra, você precisará de uma credencial. Ela é gratuita, não há que pagar nada, mas você precisa de com toda urgência, não deixar para a última hora, com toda urgência buscar a sua credencial em uma Universal próxima de você. Você pode hoje mesmo ouvir aqui no Templo de Salomão, aqui no Brás, na Celso Garcia 605, você pode buscar a sua credencial aqui e você então reservará o seu lugar para participar dessa terapia do amor. E a gente fortalece essa ideia de que você não deve deixar para a última hora, porque senão você poderá não encontrar mais credenciais, como já aconteceu com a palestra das 20 horas. Nós não temos mais credenciais para as 20 horas. Há mais de uma semana esgotaram-se as credenciais para a noite, mas ainda temos para amanhã, a parte da manhã. Então, se você quer, corra para não se decepcionar, tá bom? Avenida Celso Garcia 605 é o Templo de Salomão aqui no Brás, mas em todas as Universal você pode procurar e pedir a sua credencial gratuita para a primeira terapia do amor no Templo de Salomão, dia 28 de agosto. Mais detalhes pelo site www.terapiadoamor.tv. Chegou o momento de nós entrarmos juntos na presença de Deus. Aqui do Templo de Salomão, você aí em casa, no trabalho, na rua, onde quer que esteja, nós unimos as nossas mãos, a nossa fé, os nossos corações, nós unimos os nossos espíritos para chegarmos diante do altar do Altíssimo. Vamos falar com Deus. Ó Espírito Santo, Espírito do Altíssimo, Espírito do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença. E o fazemos na certeza de que os teus ouvidos estão abertos às nossas súplicas. Temos certeza, meu Pai, porque está escrito que os teus ouvidos não estão fechados aos nossos clamores, nem as tuas mãos encolhidas para que não possam salvar.
Então nós vimos agora, diante de ti, pedir para salvar esse casamento que aí está. Esse casamento que está por um filho. Esse amor que está por um filho. Essa doença chamada enfermidade do coração, que se chama amor, que tem feito muitas pessoas perderem a vida. Oh, meu Deus, eu te peço, venha ao encontro deste povo, venha ao encontro delas para abrir-lhes a mente, o entendimento, removendo o espírito que bloqueia o entendimento delas. Faça, meu Pai, a tua obra na vida daqueles que o Senhor tem escolhido, tem chamado, tem eleito. Então faça isso, poderoso de Israel, para que o teu nome seja reconhecido, para que a tua glória seja vista na vida de cada pessoa que coloca a sua fé inteligente em prática. Eu peço, Espírito Santo, por todo o teu povo que ouve a tua palavra, que tem ouvido essa programação, que tem interesse em mudar a sua situação. Eu peço, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Deus está em todos os lugares, não tenha dúvida a respeito disso. Mas alguns lugares nos fazem mais sensíveis à presença de Deus. E o Templo de Salomão é este lugar, onde você percebe nitidamente, claramente, a presença de Deus. E é por isso que essa terapia do amor no Templo de Salomão trará a presença de Deus para dentro do seu casamento, para a sua vida amorosa. Venha buscar aquilo que você tem buscado por tanto tempo e não encontrado. A primeira terapia do amor no Templo de Salomão acontecerá dia 28 de agosto, às 10 da manhã. Retire a sua credencial em uma Universal mais próxima de você e venha participar, só ou acompanhado. Venha com a fé. Terapiadoamor.tv é o site, visite para mais informações.